Então, bom dia a todos. Estamos aqui com o professor Ricardo da Costa. Quero também registrar a presença do professor Humberto Carneiro, aqui do nosso PPGD na UFPE. O professor Ricardo da Costa é professor titular de História da Arte da Federal do Espírito Santo. É uma grande referência para todos nós. Enquanto historiador, tem uma cultura geral vastíssima. E a gente tem agora essa parceria com o canal Resenha Forense, né, do professor Marcelo, que também se encontra presente. E a alegria de começarmos essa parceria, né, justamente com essa belíssima aula do professor Ricardo da Costa, né, no contexto da nossa disciplina, Transformações Históricas do Direito Privado, né, no programa de pós-graduação em Direito da UFPE. E a ideia de trabalhar esses textos do professor Ricardo da Costa é no sentido de debater o processo de laicização do poder político, né? Começar a refletir no caminho para a modernidade, ali na Baixa Idade Média, como se deu esse processo a partir dos conflitos entre o poder temporal, né, e o poder espiritual. E aí, antes de passar para o nosso convidado, o professor Ricardo, né, acho que o Marcelo Pecchioli quer também dizer alguma coisa pelo canal, né, e aí depois a gente segue com o professor Ricardo, né, e depois abre para os debates. Imagine, bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui. Na verdade, a estrela do dia é o professor Ricardo, eu sou apenas um meio para atingir uma finalidade muito maior, como a presença do professor Ricardo. Então, para mim, é um prazer imenso poder compartilhar e armazenar, né, as aulas. É uma maneira de manter viva a tradição do ensino, do bom ensino jurídico ocidental no Brasil. Obrigado, pessoal. Bom dia e, professor, um prazer imenso, viu? Prazer. Professor Ricardo, a palavra é sua. Opa, enfim, um bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês, vou tirar aqui o fone de ouvido. É um prazer conversar com vocês sobre esse trabalho que já foi escrito há alguns anos, como vocês podem ver aqui na página, eu vou baixar aqui parece que o meu celular está vazando, vou desligar aqui. Vou desligar aqui o celular porque está vazando o som, para não ter esse problema. Pronto. Muito bem. É um trabalho já escrito já há alguns anos, em 2006. Em 2006, e eu pude apresentá-lo em outras ocasiões. Ele foi publicado em 3 lugares diferentes, e é sempre bom retornar a esse tema de história do direito. Eu tive muitas alegrias com esse trabalho. É um estudo baseado em 2 fontes primárias, uma carta de São Bernardo de Claraval escrita ao Papa Eugênio, intitulada Da Consideração. O Papa solicita a Bernardo que escreva um texto consolatório, porque ele está atolado de processos jurídicos, isso de um lado. E do outro lado, algumas considerações do filósofo catalão Ramon Llull sobre os advogados, na novela intitulada O Livro das Maravilhas, que eu traduzi há alguns anos já e foi publicada. Então, coincidentemente, 2 textos escritos com uma distância mais ou menos de 100 anos e que tratam também de advogados, né? Fazem críticas severas aos advogados. Então, o título é 2 imprecações medievais contra os advogados. As diatribes de São Bernardo de Claraval e Ramon Llull nas obras Da Consideração
e o Livro das Maravilhas. Eu começo com uma iluminura. Uma iluminura é uma pintura feita em um manuscrito, em um livro. E muitas vezes, como nós sabemos, os livros medievais continham pinturas, iluminuras, que poderiam se referir diretamente ao conteúdo do texto ou não. Nessa iluminura, o Papa, iluminura das decretais de Gregório IX, um jovem tonsurado aqui ao centro, ele lê uma petição jurídica, né, em um rolo de pergaminho ao Papa que comenta o livro. Nós sabemos que ele está comentando porque ele está com a mão direita erguida, enquanto outros observam. É uma rica iluminura que está aqui, eu coloquei o link no manuscrito latino, a folha e tal, de Módena, de 1241, alguns anos depois. É uma cópia das decretais. Vamos então começar o texto. O século XII assistiu a uma das maiores revoluções silenciosas já vistas na história do Ocidente medieval, o renascimento do direito romano. Graças a ele, uma cisão corroeu o sistema feudal, colocando de um lado regalistas, de outro papistas, opondo e mesclando o direito consuetudinário ao romano, o canônico no civil e, sobretudo, fazendo despontar um novo e emergente tipo social, o advogado. Dentre as várias causas desse renovado interesse no direito romano e na ascensão do advogado como categoria social e como profissão, sem dúvida encontra-se o surgimento das universidades, em especial a Universidade de Bolonha, com seus professores, juristas, comentadores e glosadores. Contudo, é também desse período a noção popular de que os advogados seriam pessoas mal intencionadas, que distorcem a verdade em prol de seu cliente e usam de todos os subterfúgios possíveis para iludir a justiça. Para desenvolver esse interessante topos literário a respeito dos advogados, analisarei nesse pequeno trabalho 2 pequenos extratos medievais que mostram com maestria esse ponto de vista ainda hoje arraigado no senso comum. São 2 interessantes passagens contra os advogados. Uma belíssima carta exortatória intitulada Da Consideração, do monge Bernardo de Claraval, ao Papa Eugênio III, e um trecho da novela enciclopédica O Livro das Maravilhas, do filósofo Ramon Llull. Esses documentos, redigidos justamente nesse período de grande transformação da história do direito, possibilitarão uma visão retrospectiva mais próxima e, portanto, mais condizente com as categorias mentais dos homens letrados de então. Mas, para isso, realizaríamos antes uma breve contextualização histórica para compreendermos as condições em que aqueles textos críticos foram redigidos. 2 direitos, 2 tradições. Aqui outra iluminura, aqui uma inicial muito bonita, muito bem elaborada. O rei Jaime de Aragão preside um tribunal, aqui à esquerda, aqui ó, à esquerda, preside um tribunal sob o arco de uma grande inicial da letra N, como vocês podem perceber aqui, da letra N. Trata-se de uma inicial iluminada sobre a prática do julgamento no início de uma sessão da obra Vidal Maior, sobre o procedimento legal. Está no Museu Paul Getty Foundation. No início do século VI, o bispo Isidoro de Sevilha definiu com muita clareza a distinção entre o direito e o costume, que perduraria por toda a Idade Média. Uma citação literal. Número 1. Lei é a constituição do povo, sancionada pelos anciãos e a plebe. O que o rei ou o imperador ditam se chama constituição ou edito. A instituição equânime é dupla, conforme se baseia nas leis ou nos costumes. A diferença entre as leis e os costumes reside no fato de que a lei é escrita e o costume é uma prática sancionada por sua antiguidade, ou seja, uma lei não escrita. Isso porque o termo lei provém de ler, já que está escrito. O costume é um uso prolongado que se refere unicamente às práticas.
Por isso, é um certo direito instituído pela prática e é adotado como lei na ausência desta. Não importa que esteja escrita ou esteja fundada na razão, já que é a razão que dá valor à lei. Se a lei se baseia na razão, será lei tudo o que for assegurado pela razão, desde que esteja de acordo com a religião, convenha à disciplina e procure o bem comum. É denominado de costume porque é de uso comum. Toda lei ou permite algo, como que o homem esforçado reclame sua recompensa, ou proíbe, como a ninguém seja permitido pedir em matrimônio as virgens consagradas, ou castiga, como aquele que cometer assassinato sofra a pena de morte. As leis são ditadas para que, por temor a elas, a audácia humana seja reprimida, para que a inocência se sinta protegida em meio aos malvados e para que, entre esses mesmos malvados, o medo do castigo refreie sua inclinação de fazer o mal. A vida humana é moderada pelo prêmio ou pelo castigo estabelecido pela lei. A lei deve ser honesta, justa, possível, de acordo com a natureza, segundo os costumes da pátria, conveniente ao tempo e ao lugar, necessária, útil, clara, para que não seja dúbia e induza ao erro, não ditada para o interesse privado, mas em proveito do bem comum de seus cidadãos. Santo Isidoro de Sevilha, Etimologias. Como membro da Igreja Católica, Isidoro pertencia à tradição romana, mas, como você percebe, nessa passagem de suas etimologias, o bispo não anulava a tradição do direito consuetudinário, muito presente nos costumes bárbaros. Ademais, deve-se destacar seu primado da razão na legitimidade da formulação da lei, aspecto fundamental da tradição cristã, que fez com que, entre outras coisas, a Igreja sempre se opusesse aos costumes bárbaros das chamadas provas irracionais, os conhecidos ordalhos e duelos judiciários, até condená-los formalmente em 1215, no Quarto Concílio de Latrão. E aqui eu trago uma pintura, não uma iluminura, de um desses ordalhos, né? Detalhe do ordalho do fogo, painel direito do díptico A Justiça do Imperador Otto III, de Dirk Butz, o Velho. Nesse conhecido díptico do pintor flamengo, uma condessa jura diante do imperador Otto III a inocência de seu marido prestes a morrer na fogueira e segura uma barra de ferro incandescente sob o estupefato e comovido olhar dos cortesãos. Vejam aqui ela, ó. Ela ampara o marido e jura sua inocência, segurando essa barra incandescente de ferro. Repare que ao fundo uma mulher, provavelmente considerada bruxa, está na fogueira, o que indica que a prova da senhora ocorreu momentos antes de seu marido ser entregue ao braço secular. Embora tendessem a desaparecer a partir do século XIII, e mesmo com as proibições da Igreja, os ordalhos sobreviveram até o início do século XIX na Inglaterra, o que é muito, muito impressionante. Essas provas irracionais que a Igreja sempre combateu. Seja como for, apesar das compilações do direito romano efetuadas por vários reis germânicos a partir do século VI, como o Edito de Teodorico, a Lei dos Burgúndios, o Breviário de Alarico, e da preocupação dos reis carolíngios com a legislação, até o início do século XII vigorou a tradição consuetudinária no Ocidente medieval, a ponto de, em meados do século X, a tradição romana ter praticamente desaparecido, exceto na Itália, o que é uma curiosidade do continente europeu. Vamos lá, então, Itália, o Bolonha. Aqui trago da Getty Images, estudantes da Universidade de Bolonha, são os nossos antepassados advogados, né? Relevo da lápide de Giovanni di Andrea,
renomado especialista em direito canônico. Era costumeiramente citado como a fonte e a trombeta da lei canônica, ou seja, isso está na lápide. Ele, como renomado professor que foi registrado para a posteridade a sua atividade educacional com os estudantes, lendo os textos glosados pelo professor. Com a prevalência do direito consuetudinário até o século XII, prevaleceu o adágio: um bom acordo vale mais que a lei, e os laços de amizade valem mais que as decisões da justiça. Paralelamente a essas duas tradições, havia ainda o direito canônico, corpus iuris canonici, que, na maior parte da Idade Média, foi praticamente o único direito sistematizado escrito. Chamado de lei, o direito canônico era o direito dos crentes e pretendia ocupar-se das almas. Ligado ao ensino de teologia, tal direito sofreu um profundo desenvolvimento quando da formulação da coleção comentada de cânones intitulada Concordia Discordantium Canonum, ou Decreto de Graciano, desse monge e professor de teologia de Bolonha. E aqui eu trago a quinta imagem, que é justamente dois folhos abertos, duas páginas abertas, do decreto de Graciano. E aí o link para vocês poderem depois apreciar melhor essa belíssima cópia do decreto. Aliás, eu incluí essas imagens depois da publicação desse trabalho, né? Na publicação original, essas imagens não constam. Muito bem. Graciano, que faleceu por volta de 1159, redigiu seu texto na mesma época em que o direito civil romano era ensinado em Bolonha. Havia outras cidades italianas onde se ensinava o direito romano, como Ravenna e Pavia, por exemplo. Mas Bolonha ganhou proeminência devido a Irnélios, que faleceu por volta de 1138, professor autodidata que tomou a obra Digesto ou Pandectas, redigida em 533, de Justiniano I o Grande, como base para as lições de sua cátedra, inclusive comentando o texto. A partir de então, Bolonha tornou-se o principal centro formador de advogados da cristandade. Contudo, deve-se ressaltar o baixo número de estudantes proporcionalmente à população geral. Por exemplo, entre 1265 e 1300, a nação alemã de Bolonha recebeu apenas 220 alunos. Isso não os formandos, né, mas sim os que ingressaram no curso de Direito, e é muito importante ressaltar essas informações para vocês, para que vocês tenham uma ideia de como vigorava um desconhecimento a respeito dessa tradição advocatícia na Idade Média. Quando eu apresentei pela primeira vez esse trabalho, no congresso de História Medieval, a plateia, pessoas, historiadores da plateia, brasileiros, evidentemente, estupefatos, me questionaram se existiam advogados formados, se ensinava direito na Idade Média. E aí eu, graças a Deus, estava com o texto de Bernardo de Claraval, que eu vou falar sobre ele agora, a edição na pasta, tirei, edição bilíngue da Biblioteca de Autores Cristianos, latim e espanhol. Eu falei, existia inclusive o termo advogado, está aqui. De modo que é muito importante ressaltar que essa tradição formadora de advogados, acadêmica, universitária, isso foi criada na Idade Média sob os auspícios da Igreja Católica. Muito bem, São Bernardo, cito, eles são sagazes em fazer o mal e mestres em impugnar a verdade. O santo é crudelíssimo com os nossos advogados. Imagem 6.
Na Iluminura, os milagres de Notre Dame, olha a informação toda, a lenda da dama que ordenou a morte de seu genro. No direito medieval, há muitas descrições de vingança feminina. Apesar de sua condição inferior do ponto de vista teológico, juridicamente a condição feminina melhorou em relação ao mundo antigo. Elas herdam feudos e casas solteiras, agem em justiça por si mesmas como os homens. A tendência para a igualdade dos sexos tende a dominar no antigo direito costumeiro. Eu coloquei aqui, mas talvez por uma provocação, uma brincadeira, porque ainda hoje se difunde esse mito que as mulheres sofriam na Idade Média, coitadas, elas eram infelizes, etc, etc, etc. Há várias histórias aqui interessantes. O genro está sendo torturado, né? Está com o rosto cheio de sangue. Muito bem. Bernardo. São Bernardo de Claraval. Opa, perdão. Bernardo está decepcionado. A segunda cruzada foi um desastre. E ele fora seu principal pregador. Incitado pelo rei francês Luís VII e apoiado pelo Papa Eugênio III, Bernardo pregou eloquentemente a cruzada na Assembleia Pascal de Vézelay, e as multidões ficaram tão impressionadas que clamaram: cruzes, cruzes, dai-nos cruzes. Assim, talvez envergonhado pelo fracasso cruzado, Bernardo compôs a obra da Consideração ao Papa Eugênio, aliás, seu ex-discípulo de Cister, da abadia de Cister. Trata-se de um texto doutrinal em que o abade de Claraval incita o Papa a refletir sobre seu cargo, seus deveres, as virtudes necessárias ao seu ofício, os cargos da cúria e a universalidade da Igreja. Bernardo declara no prólogo que o próprio Papa pedirá a ele um escrito para meditação, uma contemplação literária. O abade responde que o admoestará, não como um professor, mas como uma mãe, como alguém que ama, pois o carrega nas entranhas e não é fácil que arranquem dele um amor tão íntimo. O texto é muito bonito, tá? Inclusive, eu coloquei aqui um link, deixa eu só ver se abre. Abre sim, lá está o texto. Está o texto da consideração disponível para vocês depois poderem ler com calma e usarem, inclusive, como documento primário, né? Olha como é que começa bonito, ó. Irrompe em meu interior, beatíssimo Papa Eugênio, um desejo incontido de ditar algo que te edifique. Bom, não vou ler, mas é muito bonito. Muito bem, vamos lá. Ele, então, afirma que se condói com as excessivas tarefas do pontífice e teme que ele enrijeça seu coração por não ter mais tempo para si, por causa daquelas malditas ocupações. Mas que ocupações eram essas? Aquelas resultantes da explosão jurídica do século XII. Essa revolução legal começou, de fato, com Gregório VII. A partir dele, todos os principais papas eram advogados, formados. E a corte pontifícia tornou-se uma organização eminentemente jurídica. Os papas, literalmente, se afogavam em questões legais. Assim, eu não estou lendo, gente, perdão, as notas de rodapé, que são várias, inclusive algumas com comentários, tá? Sugiro depois que vocês se debrucem sobre essas notas, e porque eu sempre produzo as notas na maneira francesa, dialogando com o texto, né? Que é a forma que eu aprendi e considero a mais rica, e não a americana, que é aquela citação somente do sobrenome do autor, o ano e a página, no próprio texto. Acho, inclusive, esteticamente feia. Bom, assim, Bernardo diz ao Papa que esse trabalho insensato é uma ocupação que atormenta o espírito, enerva a alma e faz perder o estado de graça. E qual o fruto desses afãs? Teias de aranha.
Os juízos são como teias de aranha, pois criam sinuosas e entrelaçadas linhas, os processos, né? Essas teias de aranha fazem o Papa ficar da manhã à noite presidindo juízos e escutando maliciosos litigantes, sem tempo para meditar. Pois se isso é paciência, Bernardo quer que Eugênio não a tenha. Vou ler o trecho. A paciência é uma magna virtude, mas, neste caso, eu não gostaria que tu a tivesses. Há ocasiões em que é preferível saber impacientar-se. Não creio que aproves a paciência que Paulo se referia. Com gosto suportai os insensatos, vós que sois sensatos. Se não me equivoco, há aqui uma claríssima ironia. Não louvor, mas uma repreensão mordaz da mansuetude de alguns que, entregando-se aos pseudo-apóstolos e seduzidos por eles, toleram com falsa paciência que lhes arrastem a seus estranhos e depravados dogmas. Por isso acrescenta, suportais que vos escravizem. Bernardo está fazendo uma interpretação aqui do texto bíblico, né? A boa paciência não consiste em consentir que te degradem até a escravidão quando podes manter-te livre. Eu não gostaria que dissimulasses essa servidão que dia a dia te estás oprimindo. Não sentir a própria e contínua vexação é um sintoma de um coração que se encontra embotado. Os açoites servirão de lição, diz a Escritura, o que é verdade, mas somente se não são excessivos. Quando o são, nada ensinam, porque provocam repugnância. Quando o ímpio chega ao fundo do mal, tudo despreza. Desperta e fica alerta, que te horrorize o jugo que te cai por cima e te oprime com sua odiosa escravidão. Por acaso creis que, por servir a todos e não a um só, não és escravo? Não existe mais torpe nem mais grave servidão que a escravidão dos judeus, pois aonde vão eles a levam consigo, e em todas as partes ofendem seus senhores. Confessa também tu, por favor, onde te segues livre, onde te vês seguro, onde és tu mesmo. Caramba! Onde és tu mesmo? Por todas as partes a confusão te segue, o tumulto te invade e o jugo de tua escravidão te oprime. Depois de respeitosamente exortá-lo para defender a necessidade da meditação através das 4 virtudes, e é isso que é consideração, Bernardo acusa seu tempo de ser o pior de todas as épocas, pois a fraude, o engano e a violência se apoderaram da terra. Tampeiam os caluniadores. Ninguém defende a verdade e por todas as partes os mais fortes oprimem os mais débeis. E pergunta, como pode ser possível fazer justiça aos fracos se engavetam as causas e não se escutam as partes litigantes? É quando o abade discorre contra a má prática da advocacia, em uma duríssima passagem que, por sua admirável eloquência retórica, merece uma citação integral. Sim, as causas devem tramitar, mas como é devido, porque é execrável como habitualmente se processam os litígios. É indigno, e nem me refiro só aos tribunais da igreja, mas inclusive dos civis. Fico pasmo como teus piedosos ouvidos podem escutar as argumentações e contrarréplicas dos advogados, que servem mais para destruir a verdade do que esclarecê-la. Corrige a depravação, feche os lábios lisonjeiros e corte a língua que propaga mentiras, porque elas afilam sua eloquência para servir ao engano, arguir contra a justiça e ensinar o erro. São sagazes para fazer o mal e mestres em impugnar a verdade. Dão lições a quem deveriam instruir-lhes e não se baseiam na evidência, mas em suas invenções. Caluniam o inocente, destroem a simplicidade da verdade e obstruem o caminho da justiça. Nada pode esclarecer tão facilmente a verdade como uma exposição breve e nítida. Sensacional, né?
Quero que te habitues a decidir com brevidade e interesse a todas as causas que inevitavelmente têm de ser vistas por ti, que não precisam ser todas. Resolva toda dilação fraudulenta e venal. Conduza pessoalmente as causas das viúvas, dos pobres e dos insolventes. Outras, muitas, tu poderias passar a outros, e muitas vezes não as consideres sequer dignas de audiência. Para que perder tempo e escutar pessoas cujos pecados se manifestam antes do juízo? Para Bernardo, os tribunais são púlpitos de ambição, onde soberbos, despudorados apelam à consciência pública. Como esses corrompidos não temem ser descobertos? É porque ninguém sente seu próprio fedor onde todos fedem. E exemplifica. Um avaro sente vergonha na presença de outro avaro, e o impudico diante de outro, e o luxurioso com o luxurioso. Bernardo acusa. A igreja está cheia de ambiciosos. É como uma espelunca de ladrões. Se és discípulo de Cristo, diz Bernardo a Eugênio, não pronuncie discursos, nem os admita. Não se sente no tribunal, mas os açoite. E não oculte o motivo. Converteram a casa de oração em uma loja de negociatas. Que esses traficantes fujam envergonhados de tua presença. E quando não for possível, que ao menos te temam, porque tu tens também teu açoite. Que temam os banqueiros e que, ao invés de confiar no ouro, percam sua confiança. Que escondam seu dinheiro de tua vista, porque saberão que preferirás tirá-lo e recebê-lo. Está faltando, assim, nos nossos tempos atuais, um escritor católico que chame o Papa à sua consciência, né? Que coisa impressionante, né? A fluidez e eloquência do doutor melífluo Bernardo de Claraval. Incrível. Se atuasse assim, o Papa conseguiria muitos para a sua causa. E estes trabalhariam para viver através de meios muito mais honestos que o lucro infame. Contudo, o apelo candente de Bernardo não teve eco em seu tempo, pois, para a Cúria Romana, pensar em termos jurídicos significava pensar em termos seculares e usufruir dinheiro e poder. Infelizmente, isso não era novidade. Desde a Alta Idade Média, a justiça era um bom negócio. Embora essa ganância fosse matizada pela própria pregação cristã, há várias agiografias que ressaltam o caráter emancipatório da justiça. Seja como for, o apelo de Bernardo à verdade em prol dos pobres e insolventes não alterou o rumo dos acontecimentos que levaram à gradativa reorganização da sociedade medieval em novas bases jurídicas. Em pouco mais de 100 anos, o novo homem jurídico ocupou os mais proeminentes postos sociais e mudou definitivamente a face do agora velho mundo feudal. Passo agora para Ramon Llull. O subtítulo é uma citação, né? Era uma vez um advogado que fez muitos homens perderem-se falsamente contra a justiça por causa de sua advocacia. E aqui na imagem 7, deixe-me ver que eu já não me recordo, detalhe de uma inicial historiada A, de advocato. Um advogado ao centro com sua típica toga vermelha, eu nem lembrava, ó. Opa, a roupa, o traje que distinguia o advogado de outra profissão na Idade Média era uma toga vermelha. Ele está aqui ao centro segurando uma luva, né? Deixa eu ver aqui. Ao centro, com sua típica toga vermelha, um canonista e outro homem, todos diante de um juiz sentado à esquerda. Royal 6, folho 50, catálogo de manuscritos iluminados, The British Library. Vou mostrar de novo aqui, ó. Tem duas pessoas juntas com o advogado que parece estar argumentando diante de um juiz, né? Toga vermelha.
Muito bem. Passado um século, encontramos outra interessante passagem a respeito dos advogados e com o mesmo tom acusatório. Contudo, dessa vez, a natureza do documento é bastante diferente. Enquanto o primeiro é uma carta, ou melhor, um tratado, este é uma novela, uma das primeiras do gênero escritas na Europa medieval. O Livro das Maravilhas foi escrito por Ramon Llull para divulgar sua arte, um sistema filosófico combinatório que, a partir dos atributos divinos aceitados pelas três religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, tentava provar racionalmente a existência da Santíssima Trindade, além de todas as verdades da fé cristã. O protagonista dessa novela enciclopédica, Félix, percorre o mundo para se maravilhar com suas maravilhas, isto é, descobrir a realidade e tentar entendê-la. Félix é assim chamado porque é feliz. Virgem, ele obedece a seu pai e sai em suas aventuras pelo mundo para sinceramente tentar conhecer a realidade criada por Deus. No capítulo 8, dedicado ao homem, que ocupa mais da metade de toda a obra, o filósofo insere um item para explicar o que é a consciência, de resto, um tema fundamental para o cristianismo. Curiosamente, Ramon define a consciência como uma natureza intelectual que se inclina ao pecado. Natureza essa colocada por Deus no homem para que este entenda as coisas que faz. A consciência é um dos sentidos espirituais. Esse destaque dado à consciência não era uma exclusividade da arte lulliana. Desde Pedro Abelardo, a filosofia cristã discutia cada vez mais a intenção por trás do gesto, relendo com renovada intensidade o próprio ensinamento do Cristo contido em Mateus 5. De fato, a consciência deveria guiar o crente em toda a sua vida na Terra e prepará-lo para o momento da passagem, para a morte. Por exemplo, Francisco de Assis insistia nesse ponto. Se tua consciência estivesse em bom estado, não terias medo da morte. Cântico 1639. Assim, não é de admirar que Ramon insira um exemplo sobre um advogado precisamente no tema da consciência. É um tipo de texto medieval chamado exempla, né? Que são pequenas histórias edificantes que servem como alegoria para a explicação de temas considerados profundos, né, cristãos. No texto, um eremita ensina as coisas do mundo a Félix e conta que havia um advogado que, por causa de sua advocacia, fizera muitos homens se perderem falsamente contra a justiça. Com isso, esse advogado causou muito prejuízo às pessoas por causa de suas falsas alegações e razões, ou seja, ele não tinha consciência. Quando ficou doente e à morte, o advogado corrupto se confessou com o bispo e contou-lhe o dano que causara a tanta gente. O bispo o aconselhou a restituir às pessoas os bens que adquiriu com essas mentiras. Mas o advogado disse que, citação literal, se fizesse isso, teria consciência que sua mulher e seus filhos ficariam na pobreza. O bispo respondeu que sua consciência naturalmente era mais própria à sua saúde que a honraria e a riqueza de seus filhos. Assim, o advogado morreu em pecado mortal porque não usou sua consciência com justiça, grandeza, sabedoria e força. O Livro das Maravilhas. E esses atributos, justiça, grandeza, sabedoria e força, eram considerados atributos divinos de Deus que eram aceitos pelo judaísmo e pelo islamismo. Deus é justo, Deus é grande, Deus é sábio, etc. E o filósofo usa esses atributos para começar suas argumentações em prosa, em verso e em tratados filosóficos e científicos. E em novelas como essa, O Livro das Maravilhas. A morte em pecado do advogado mentiroso calou fundo no bispo que, por estar doente e também próximo da morte, decidiu dar todos os bens de sua igreja aos pobres de Cristo
e viveu em santa vida por muito tempo. O Livro das Maravilhas. Ao criticar a corrupção advocatícia justamente no tema da consciência, Llull coloca sua voz ao lado dos religiosos, em especial aqueles clérigos mais radicais que se recusavam a aceitar a velocidade das mudanças que aconteciam no seio da sociedade medieval, como o próprio Bernardo de Claraval 100 anos antes. Esses conservadores sentiam especial aversão aos advogados, homens letrados e servidores do poder monárquico. Já nessa época, a quase totalidade dos rendimentos dos reis e príncipes provinha das multas aplicadas pelos tribunais. A crítica de Ramon não era nova. Já em seu livro da Contemplação, ele demonstrara um agudo senso de observação da realidade e criticara acerbamente juízes, advogados e testemunhas. Segundo o filósofo, eram pessoas inescrupulosas, vendidas pelo dinheiro, inimigas da verdade e causadoras dos tormentos do mundo. Advogados e juízes, e aqui uma citação do livro da Contemplação, são amados, honrados, estimados e louvados pelos príncipes, pelos altos barões e pelos ricos homens, mas pelos homens pobres e pelos homens miseráveis e despossuídos são detestados, blasfemados e odiados. Assim, tudo acontece, Senhor, porque os malvados juízes dão aos ricos e tomam dos pobres, e têm maior pavor de cair na desgraça dos ricos homens que na maldição dos pobres homens. Veja também o apêndice. Aqui, o livro da Contemplação, brevíssima explicação, é um diálogo do filósofo com Deus. É como se fosse assim, um confessionário literário, escrito de um modo assim, dulcíssimo, e recentemente, inclusive, teve pela primeira vez a sua tradução feita para o espanhol pela equipe da professora Julia Botinhar Jiménez, de Madrid, e eu traduzi esse capítulo no final do artigo, que juntamente com o livro, juntamente com o Tratado da Consideração, que também está traduzido, disponível no site, ele serve de base documental para que os leitores, os estudiosos, possam, depois, com calma, ler esses textos e meditar os documentos da época, né, em traduções que eu faço, que não são propostas de tradução, são as traduções mais fiéis ao texto original. Como vocês sabem, existem normalmente dois tipos de tradução. As propostas de tradução, que são textos traduzidos com uma linguagem mais modernizada, de mais fácil compreensão para os leitores contemporâneos, e as traduções mais literais, essa que eu sigo, em que o leitor precisa um esforço maior, não só léxico, gramatical, mas também compreensivo, para entender as expressões, as formas de diálogo e de redação do período medieval. Muito bem. No século XIII, existia cada vez mais uma estreita relação entre a administração da justiça e a coleta dos rendimentos, motivo de muitos ódios, tanto de clérigos quanto da população, que nessa época detestava os advogados mais até que as comunidades judaicas. Essa notinha deve ser interessante, já não lembro, Garcia Viloslada. Mesmo quando surgiram grupos de juízes especializados, eles foram muitas vezes utilizados como cobradores de rendas, o ofício por excelência mais detestado. Assim, a justiça continuava a ser um grande negócio, pois era uma oportunidade de cobrança de direitos, justiça igual a taxa. Fato que ocasionava muitas possibilidades de extorsão. Na França, por exemplo, e Ramon escreveu o Livro das Maravilhas justamente em Paris, os cavaleiros do rei, denominados cavaleiros da lei, usavam duas espadas. Literalmente, eles andavam com duas espadas, a do dia da investidura e a do saber jurídico,
adquirido nas escolas. Desde o início do século XII, no reinado de São Luís, um bom número de homens do Conselho Real e do Parlamento já era composto de mestres com diploma universitário em direito civil. Esses novos homens estavam ligados ao soberano pelo voto vassálico e usavam seu conhecimento do direito romano para servirem ao seu senhor, o rei. No caso francês, havia ainda uma especificidade. Esses funcionários reais utilizavam a lei civil para reforçar o direito consuetudinário, fazendo todo o possível para recuar o direito da igreja e dos senhores feudais. Ou seja, uma grande disputa jurídica. De resto, sua ganância é bem conhecida, pois as populações não se cansaram de denunciar sua voracidade. Em outras palavras, Ramon assistiu em seu tempo ao surgimento do Estado moderno. O renascimento do direito romano e a consolidação da universidade dos cursos de direito foram fundamentais nesse processo organizativo. De fato, o próprio fim do papado de Bonifácio VIII, em 1303, marca com ele o ocaso da Idade Média. Essa é uma proposta, se não me engano, do Ricardo Villoslada, deixa eu conferir aqui, sim, que assinala o início do século XIV como o ocaso, o entardecer da Idade Média, com a crítica feita pela monarquia francesa ao poder papal, né? O poder do Papa começa realmente a sofrer um primeiro grande baque com essa disputa jurídica entre a monarquia francesa e o papado. E agora chegou à conclusão, com a última imagem, que eu adoro, esses afrescos, a alegoria do bom e do mau governo, de Ambrósio Lorenzetti. Aqui é um detalhezinho, uma das mais conhecidas representações da justiça. Na extrema esquerda, de quem observa o afresco, noutro trono ricamente adornado, está a justiça. Ela auxilia o bom governo. Suas mãos estão nos pratos da balança, ela julga os infratores, auxiliada por duas figuras angelicais. Vamos mostrar aqui, ó, a justiça. Ela julga os infratores, auxiliada por duas figuras angelicais. À sua direita, o anjo corta a cabeça de um homem, sendo simultaneamente reverenciado por outro com um ramo de oliveira nas mãos. Ambos largaram suas espadas no chão. À sua esquerda, o anjo presenteia dois homens com uma vara e um livro. Estas figuras angelicais representam a justiça distributiva e a comutativa, pois a justiça é justa porque reparte equitativamente os bens do mundo. Vou mostrar de novo aqui as duas justiças. E embaixo, quando a justiça é justa, ela estabelece a concórdia entre os cidadãos que estão aqui nessa procissão. É um trechinho de um dos afrescos, aqui a parte de cima de uma das portas do salão, em Siena. Esses afrescos são lindos, de Ambrósio Lorenzetti. Eu usei esses afrescos como a abertura da minha tese de doutorado em 2000, e já desde então trabalhava também com história da arte, né? Muito bem, vamos ler aqui rapidamente a conclusão, para eu abrir aos comentários e questionamentos e perguntas dos amigos. De Bernardo de Claraval a Ramon Llull, a sociedade do Ocidente medieval caminhou a passos largos em direção a uma profunda reestruturação administrativa e jurídica. A princípio, o direito, estudado nas escolas como um apêndice da retórica e da lógica, alicerçava o papel da igreja na organização social perfeita, que tinha por objetivo salvar as almas dos súditos. O direito privilegiava, em teoria, a atenuação dos conflitos em prol da harmonia do corpo social. Contudo, isso, de fato, foi poucas vezes posto em prática. Com a redescoberta do direito romano no século XII
e o aprofundamento do estudo dos cânones civis, o fascínio que a estrutura jurídica romana exerceu nas mentes de então, fez com que os estudantes passassem cada vez mais a tentar adaptar a realidade social multifacetada e imbricada de diferentes direitos e prerrogativas aos moldes do direito romano. O papel dos advogados nesse processo de reestruturação social e organização da nascente burocracia estatal foi muito importante. Eles alicerçaram as práticas jurídicas das monarquias, especialmente na França, onde a disputa entre Filipe IV o Belo e o Papa Bonifácio VIII, pela prerrogativa do poder, trouxe o alvorecer da modernidade ao cenário europeu. Nesse sentido, as queixas de Bernardo de Claraval e Ramon Llull contra as práticas dos advogados nada mais são que o lamento por um tempo que de fato nunca existiu, o da justiça dos homens, confundida aqui com a justiça feudal, que distinguia o domínio direto do indireto e via a propriedade muito mais como uma função social que no direito romano. Por sua vez, o novo mundo jurídico, que se abria aos olhos dos homens graças aos advogados, trouxe também, em contrapartida, o alvorecer da modernidade. As monarquias absolutas estatais, o conceito de indivíduo reforçado e o de propriedade individual plena renascido. Agradecemos a leitura crítica do amigo Dr. Stein, o Dr. Stanislau Costa Stein, um grande amigo, eminente advogado lá do Espírito Santo, inclusive agradeço a que ele me deu várias aulas particulares de direito processual quando eu fui processado interna corporis lá na minha universidade. Ele fez a leitura na ocasião desse texto e fez várias sugestões e agradeço publicamente a ele. E aqui embaixo nós temos o apêndice com a tradução que eu fiz desse capítulo do livro da Contemplação, que é intitulado Como os homens se precavem, né, do que fazem os juízes, os advogados e as testemunhas. E aqui, vocês podem ler depois, são vários artigos, deixa eu ver aqui no final, são 30 artigos, e vocês podem ter uma percepção melhor do sabor do texto desse grande filósofo, um dos criadores da língua catalã, que é Ramon Llull. E há passagens aqui sensacionais, tá? Por exemplo, a 6 aqui, só vou ler essa. Senhor, ele está falando com Deus, né? Vemos que os falsos testemunhos se corrompem por dinheiro e por um lugar que os homens lhes dão. Assim, pelo engano que os falsos testemunhos fazem e pelo engano que existe nos malvados juízes e advogados, todo mundo é corrompido e transtornado. Olha, é uma delícia ler os textos dos moralistas, porque eles são um verdadeiro raio-x das mazelas dos contemporâneos. Então, agradeço muito aqui a leitura desse texto, que me deu muito prazer de escrever e traduzir, e me coloco aqui à disposição dos nossos juristas e advogados, professores, mestres e doutores da Federal de Pernambuco. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigado. Nós só temos a agradecer ao professor Ricardo da Costa pela generosidade dele. E como a gente tem convidados ilustres aqui hoje, então quero começar, né, essa rodada com o professor Milton Vasconcelos, professor da Universidade Estadual do Piauí, também uma figura carimbada aqui na nossa disciplina. Professor Milton, por favor, faça suas considerações. Muito obrigado, professor Venceslau. Em primeiro lugar, queria parabenizar imensamente o professor Ricardo por essa
maravilhosa aula. Eu já conhecia bastante o texto, mas cada apresentação é muito viva, é muito interessante, sempre um prazer ouvir o professor Ricardo. A fofoca estava aqui no WhatsApp, tudo, mas que aula fantástica e tal. Então, é uma alegria, professor Ricardo. E o professor Ricardo, além de tudo, é um querido amigo e irmão. Né? Mas, professor Ricardo, eu queria fazer uma pergunta, meio consideração, meio pergunta, né, sobre um ponto que o senhor tocou e que é muito importante. Né? Há aí na Idade Média o início da formação profissional do advogado. Né? Quer dizer, algo que não havia em Roma. Né? Quer dizer, em Roma o advogado era apenas alguém que falava muito bem e dominava o trivium e era respeitado pelas pessoas, né? Que tinha a palavra com algum valor. E isso também não acontece em outras culturas, né? Parece que a formação do advogado profissional ela é uma invenção ocidental, né? Uma invenção cristã. O senhor já pensou a que isso se deve, a que o senhor atribui essa marca do nosso direito? Queria que o senhor comentasse um pouco essa questão. Obrigado, Milton. Um grande prazer falar contigo. O doutor Milton é, inclusive, um parceiro, não só um amigo, mas um parceiro de um trabalho sobre o Tribunal da Inquisição, né, do Santo Ofício, trabalho que nós publicamos no meu último livro, Visões da Idade Média, está disponível no site também. Aprendi muito sobre a Inquisição, né, que é um fenômeno essencialmente moderno, não medieval, embora tenha surgido na Idade Média. É um texto que também está disponível no site, ricardocosta.com. Essa resposta, Milton, a essa sua digressão, ela se fundamenta basicamente na Bíblia. E vou explicar para não soar um paradoxo. Mas é um paradoxo. A Bíblia, diferentemente, por exemplo, do Alcorão, que foi ditado por Maomé, a Bíblia foi escrita por diferentes pessoas ao longo de séculos. E isso criou uma tradição, desde que a Bíblia foi redigida, e entre os séculos I e IV, as suas cópias, uma tradição de debate, porque aparentemente há passagens contraditórias, principalmente entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, ao contrário do Alcorão, que é monolítico, que possui um tom muito mais de fácil compreensão, embora tenha suas alegorias, suas complexidades metafóricas, a Bíblia, intrinsecamente, ela propicia um ambiente de discussão, de debate e de divergências interpretativas. Então, você me lembra com essa questão? Certa vez eu perguntei isso para um grande especialista do direito corânico, aliás, um católico, né, um cristão, o professor Rafael Guerreiro, por que, né, esse eterno dilema interpretativo e questionador e ele me deu essa resposta. A Bíblia propiciou esse universo no Ocidente, diferentemente do Oriente, um universo de instigação, de debate intelectual, de aprimoramento argumentativo, de questionamentos dentro dos cânones escritos, um apreço especial ao texto escrito. E isso tudo surgiu no âmbito da Igreja Católica, que desde muito cedo foi a principal responsável pela manutenção da tradição escrita no Ocidente, já que as tribos bárbaras que invadiram ou migraram para o Império Romano do Ocidente eram essencialmente iletradas, analfabetas, não havia tradição escrita, não havia tradição literária, filosófica, e a Igreja Católica ficou como a hasteadora ali da bandeira da preservação do escrito, dos textos. Todos os textos antigos
poéticos, geográficos, filosóficos, inclusive poemas eróticos, foram todos passados pela tradição manuscrita católica medieval, todos os textos que nós conhecemos do mundo antigo. De modo que a essência plurivalente, digamos assim, do texto bíblico que propiciou essa formação, primeiro nas escolas monásticas e depois escolas catedralícias urbanas, e depois, com o século XIII, o surgimento das escolas universitárias, Bolonha, escola de Direito, Sorbonne, escola de Teologia e Filosofia, Salamanca também Direito, Oxford, Cambridge e tantas outras universidades medievais, todas, talvez com exceção de Nápoles, patrocinada e apoiada por Frederico II, mas de resto todas as universidades medievais ansiavam, inclusive, pelo selo papal de concordância, de aprovação dos seus estatutos, porque após o selo papal acorriam estudantes de toda a Europa, nas chamadas nações, para estudar nesses cursos, e foi então que surgiu o curso de Direito, o diploma, a defesa do trabalho diante de uma banca, e toda essa tradição que nós preservamos no Ocidente até hoje. A origem disso, ou pelo menos uma das mais sólidas raízes, se encontra na discussão teológica. Milton. Obrigado, professor. Obrigado. Professor Ricardo, para a gente que é do direito privado, me chamou muita atenção no seu texto, né, em um dado momento que você fala da questão da intenção, né, que tem a relação com a vida interior. E acho que é uma coisa que a gente pega da tradição grega, Hannah Arendt ressalta muito bem a diferença de vida ativa e vida contemplativa, nessa vida interior, e que aqui no direito privado a gente vai ressaltar o aspecto da intenção, da culpa, do consentimento, da vontade. Isso me chamou a atenção no texto, e trazendo aqui para os nossos alunos do programa de pós-graduação, da linha de direito privado, que é um aspecto interessante para a gente ressaltar, e que normalmente os historiadores do direito ressaltam, né, que é nesse momento que o consentimento e que a vontade ganha um papel central no direito privado e para o contrato, que não existia no direito romano, né, por exemplo, que valorizava muito mais a forma do que a intenção. Mas, nesse texto também, professor Ricardo, você situa o preconceito contra os advogados nesse momento da Idade Média, mas eu perguntaria se esse preconceito, na verdade, não é uma continuidade do preconceito com a retórica. A gente tem um preconceito antigo com a retórica, que vem de Sócrates, de Platão, né, de Aristóteles não, né? Aristóteles já vai trabalhar com a retórica e vai recuperá-la. E aí isso vem com Agostinho, né? Agostinho, nas Confissões, se lamenta de ter sido advogado, né, de ter definido certas causas que não valiam a pena. Será que isso não é uma continuidade, né, que vem desde a antiguidade, e aí do advogado como, na verdade, o herdeiro do sofista, né, do sofista lá da antiguidade? Esse é um eterno dilema do debate, do contraditório, das argumentações contrárias, né, presente desde a antiguidade. Eu não creio que seja um desdobramento desse preconceito contra a retórica. Eu não creio. Veja, na educação medieval, vou me ater aqui a esse molde dessa cronologia, a retórica era ensinada na tradição aristotélica, como você destacou aqui na sua pergunta, no seu comentário. Porque
a retórica sofista já havia sido praticamente demolida por Platão, né? Sugiro aqui a leitura de Górgias, Protágoras e tal. Então, essa retórica de convencimento, independentemente se é verdade ou não o argumento em si, foi taxada como retórica sofista. Ao passo que a medieval, e aí também indico, eu tenho alguns trabalhos aqui no site sobre retórica medieval, ela se baseava essencialmente no apreço pela verdade, porque na tradição aristotélica, quando o retórico fala e diz a verdade, isso é uma passagem muito interessante da obra de Aristóteles, ele entra em uma espécie de sintonia com a audiência, porque a verdade para Aristóteles é facilmente percebida por todos. Então, quando o retórico fala a verdade, e fala baseado na verdade, as suas palavras ficam ainda mais belamente retóricas, porque se estabelece uma sintonia, uma harmonia com os ouvintes. E isso é uma passagem da retórica de Aristóteles muito bonita, que é reiterada na educação medieval. Essa desconfiança, essa ojeriza, esse preconceito em relação aos advogados, que essas duas obras, que eu percebi nessas duas obras, reitero o convite para que vocês leiam esses dois textos, isso é muito mais ligado à prática advocatícia, em primeiro lugar, na própria corporação da igreja, né? Como diz ali o São Bernardo, se nós dermos crédito às palavras do santo, que era muito pouco político, né? Muito incisivo, muito duro, o papado, a igreja estava ali se perdendo a sua função primeira, que era ser o farol do mundo, converter e tal, e passou a ser uma última instância internacional jurídica a quem todos recorriam, e então, por isso, o Papa estava ali como envolvido em teias de aranha, a metáfora do São Bernardo. Isso de um lado, esse preconceito. Do outro, a prática comum do dia a dia. Os advogados se formavam e iriam trabalhar para as monarquias 100 anos depois, e eram cobradores de impostos, eram pessoas diretamente relacionadas às taxas, à cobrança de multas, de taxas, e isso, evidentemente, despertava a ojeriza das populações. Então, creio que esses dois âmbitos sociais talvez tenham sido, de fato, os causadores dessa imagem ruim que o senso comum medieval criou a respeito dos advogados, e que aqui no Brasil, assim, em parte, devido a esse ativismo jurídico que tem vigorado nas últimas décadas, particularmente nos últimos 20 anos, 25 anos, a população brasileira também esteja, assim, triste, ou perplexa, ou desconfiada das decisões jurídicas das nossas cortes e tal. Ou seja, é um dilema que a história presencia idas e vindas muito constantes, né? A confiança, a desconfiança, o respeito, o desapreço em relação à carreira advocatícia. Eu, particularmente, lamento não ter feito direito. Era dos meus horizontes, era um dos meus horizontes quando voltei a estudar, mas acabei optando pela história, porque eu tenho, assim, um apreço pelas questões jurídicas. Não sou advogado, evidentemente, mas tenho um apreço e, inclusive, tenho má fama, entre aspas, nos ambientes universitários, de ser um legalista, né? Eles usam a palavra legalista assim, como se fosse uma ofensa, um palavrão. Eu sigo a lei, né? E talvez por isso, graças a Deus,
tenha conseguido sair mais ou menos incólume de problemas administrativos, institucionais, porque eu sigo o protocolo, digamos assim, e me atento, mesmo que às vezes eu possa não concordar, mas eu fico muito atento às normas escritas e tenho um apreço muito grande pela palavra escrita, muito mais do que a palavra oral. Eu tenho um prazer, aliás, muito maior em escrever, confesso, do que falar, embora esse seja o nosso ofício, né? Mas o que está escrito fica, né? Tem uma perenidade maior, tem uma força, exige um encadeamento lógico muito mais consistente, creio eu, do que a palavra oral, que já dizia minha avó, né? A palavra o vento leva, né? As palavras o vento leva. Agora o que está escrito fica, e nós, inclusive, respondemos pelo que escrevemos, né? Não sei se respondi a seu questionamento, me deu a oportunidade de fazer uma digressão maior. Respondeu sim, Ricardo. Eu vou passar para Marcelo. Agora, eu ainda tenho outro questionamento para fazer. Lógico, se os alunos também não tiverem mais. Professor Marcelo. Bom dia novamente. Professor Ricardo, muito obrigado, em nome aí de todos, né? Não que eu seja o titular da palavra aqui, mas obrigado pela oportunidade e pela belíssima exposição. Eu, na verdade, eu nem perguntaria nada, mas é que há algo do começo da sua exposição que me chama a atenção, que é um tema que muito me apetece. É engraçado, você falava agora do apreço que tem pela palavra escrita, e agora eu tendo a desbancar a discussão mais para a oralidade e para o costume, né? O costume como fonte jurídica. Num recorte completamente diferente, mas que serve de exemplo aqui, um processualista gaúcho chamado Ovídio Araújo, conhecido de todos, fez um livro chamado Jurisdição e Execução na tradição romano-canônica, alguma coisa assim. Mas ele chama atenção para um ponto interessante, né? O Império Bizantino, permeado que era pelas leis de Justiniano, só tinha uma lei escrita em grego, né? Um território que falava grego, que eram as novelas, se não me engano. E aí a igreja teve um papel fundamental para penetrar o poder jurídico com costume. Queria que o professor, se pudesse, claro, dentro do que for possível aqui no limite do tempo, fizesse uma digressão maior sobre o costume, como fonte jurídica e até como assunto a ser estudado nas artes, se é que isso é possível. Se o professor tiver algum insight, eu ficaria muito feliz e lisonjeado. Obrigado. Muito obrigado. E veja, o costume, que hoje na tradição inglesa, anglo-saxana, se chama common law, eu tenho apenas a percepção do senso comum que parece ser mais célere, mais efetivo na sua prática, ao passo que a nossa tradição romana, nossa tradição ibérica, digamos assim, ela tenha uma tendência, do ponto de vista negativo, a ser mais prolixa, né? a oferecer filigranas assim que permitem a extensão dos pleitos, né, dos processos. Então, essa percepção que eu tenho a respeito dessa diferença, novamente, talvez se deva ao fato de que na tradição protestante, ou dos protestantismos, as interpretações sejam mais literais, sejam mais estritas à lei, à norma escrita, né? Eles são menos dados a essas especificidades jurídicas e interpretam as coisas mais, como dizem no popular, pão, queijo, queijo. Ao passo que a nossa tradição católica, romana, é muito mais barroca, é muito mais diletante, digamos assim.
eu tenho um sentimento ambivalente em relação a isso. Eu tenho um apreço maior pela tradição da common law, que exige, inclusive, uma formação historicista grande por parte do advogado, que precisa conhecer a história dos processos relacionados àquele determinado assunto. O advogado tem que ter uma formação diferenciada, digamos assim, mais abrangente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho de formação um apreço grande pela tradição romana, né? Pelo papel do advogado do diabo, também como se fala na tradição comum, de sempre ver a riqueza, né, das situações humanas, de não tentar interpretar as coisas o preto no branco unicamente, né? E isso me possibilitou, ao longo da minha carreira acadêmica e ao longo dos problemas que eu tive na universidade devido à minha posição mais independente em relação a grupos e tal, me propiciou uma defesa muito grande. Por exemplo, eu adorei o direito processual, né? E a minha filha agora que está para se formar, ela me falou que esse apreço pelas normas escritas e pelos processos é um dos principais, segundo ela, um dos principais causadores dos desvios interpretativos. Então, assim, eu vivo um agradável paradoxo entre as duas tradições, mas eu confesso também a minha... Eu tenho apenas um conhecimento bastante superficial da tradição da common law, até porque nos últimos 10 anos eu passei a me dedicar efetivamente à história da arte, né? Então, os estudos históricos, estrito sensu, foram cada vez mais matizados com o estudo da história da arte, que existe também uma multiplicidade, uma interdisciplinaridade, né? Então, eu fico num dilema eterno entre a praticidade da common law e a riqueza histórica da common law e o diletantismo da tradição interpretativa do direito romano. Não tenho uma resposta muito prática para te dar a esse respeito, infelizmente. Obrigado, professor. Professor Ricardo, por causa da live que você fez no canal do professor Milton Vasconcelos, no Veredas, no ano passado, eu passei a ler Bernardo de Claraval. Eu tive essa alegria. E eu li um dos textos dele, é uma biografia dele, mas que faz referência a vários textos dele, em que ele vai reclamar, né, de um monge que assume uma função administrativa. Acho que vai ser um administrador lá do rei da França, em que ele diz que o monge, né, devia estar rezando missa, não devia estar cuidando da administração civil, né, que era a mesma coisa de entregar a um militar a administração da igreja. E essa concentração de funções, lógico, a gente está num momento de disputa, né, entre o poder civil e o poder eclesiástico. A gente tem a reforma gregoriana, a questão das investiduras, mas, veja, isso parece que é uma coisa que permanece, assim, essas reclamações, né, de uma pessoa que está num lugar em que ela não devia estar, né. Imagina entregar para um padre um comando de um batalhão do exército, isso não vai dar certo. E me parece que essa carta do Bernardo de Claraval ao Papa, né, reclamando porque o Papa perde tanto tempo, né, julgando essas questões, é uma reclamação nesse sentido também, né? Sim, sim. Não, os papas eram advogados, né? E, infelizmente, as querelas humanas, elas tendem a cair na esfera jurídica, na esfera do juízo.
Então, o mesmo acontecia na Idade Média. Eram grandes as discórdias, uma sociedade eminentemente baseada na palavra oral, eram grandes as discórdias, e acabava tudo com essa explosão jurídica do século XII, principalmente do XIII, acabava tudo caindo na alçada da igreja, na esfera interpretativa. O Papa era como se fosse uma espécie de consulta da ONU hoje, né? Então, era inevitável que as teias de aranha se acumulassem ali nos debates da cúria romana. E isso é importante ser destacado também, porque muitas vezes nos cursos de direito, essa história do direito é relegada um pouco para o segundo plano, aqui no Brasil, devido a isso que eu estava comentando com o professor Marcelo, essa tendência pouco histórica, pouco historicizante do nosso estudo do direito, isso muito mais um atributo da esfera da common law. Então, esse é um dilema eterno, humano, né? Onde há ser humano, há querelas, há diferenças, e tudo acaba caindo na esfera da justiça. São Bernardo de Claraval é um dos autores mais belos, para encerrar aqui a minha resposta a ti, que eu tive a oportunidade de ler. Era um desejo de graduando, quando eu comecei a ter contato com as obras, e quando passei do Ramon Llull, passei a estudar São Bernardo, houve também uma reação bastante acrimosa dos medievalistas aqui brasileiros, porque aí fui descobrir que Bernardo é considerado assim um persona non grata nos estudos medievalísticos por ter se envolvido em uma disputa teológica com Pedro Abelardo, que eu citei aqui, e a tradição interpretativa mais à esquerda, ou de esquerda, escolheu Pedro Abelardo como um preferido, e São Bernardo, por sua posição em prol da igreja, como uma persona não grata. E aí eu tive alguns pequenos problemas, mas os textos são tão lindos que eu mantive os meus estudos e pude escrever alguns trabalhos sobre São Bernardo. De fato, ele é absolutamente encantador, absolutamente encantador. E que coisa, né, professor Ricardo? Não sabia, porque, na verdade, São Bernardo vai ter uma posição da separação da jurisdição civil da eclesiástica. Mas ele né, que é uma das bandeiras, né, da modernidade, né, do processo que a gente vive até hoje. Ele é considerado um Ayatollah Khomeini da Igreja Católica. E aí, quando eu fui ver o debate entre os dois, e tem um trabalho ainda a esse respeito, que também é disponível no site, eu vi que ele almoçou, jantou com azeite o pobre do Pedro Abelardo. E aí publiquei um trabalho, e ainda com as interpretações bastante distorcidas, aliás, da maior parte da historiografia. Achei muito curioso isso, essa transposição dessa guerra ideológica do século XX para o século XII. Achei muito curioso isso. Eu achei que você ia levantar a questão das cruzadas, né? Porque realmente São Bernardo de Claraval, ele foi uma liderança ali, né, em relação às cruzadas, e você faz até menção no texto que ele estava se lamentando, né, pela derrota ali na Segunda Cruzada, nessa carta, e que é um outro preconceito que a gente tem, assim, como se toda reação à agressão fosse injusta. Lógico, tiveram cruzadas que fizeram coisas terríveis. O tema da guerra justa é um tema da história do direito muito analisado pelos medievalistas que se debruçam nas questões jurídicas. Hoje não são muitos, porque houve um desvio
nos estudos medievalísticos no mundo todo, a partir da segunda metade do século XX. Então, a história do direito, a história do estudo do direito ficou relegada a um segundo plano. Embora Marc Bloch seja o primeiro a dizer que todo historiador tem que ter noções do direito para poder entender a sociedade medieval. Então, enfim, as humanidades estão permeadas de cima e embaixo com debates ideológicos, e por isso eu ressalto tanto a importância de se ler as fontes e, a partir delas, tomar, entre aspas, o partido ou a sua própria interpretação, e não ao contrário, primeiro ler os intérpretes e depois as fontes. Não, o trabalho tem que ser como de um juiz mesmo. Primeiro você lê o documento e depois o que falaram do documento, para ver se você concorda ou não com as interpretações diferentes, contemporâneas. Mas no Brasil, infelizmente, tem se enfatizado uma educação muito mais baseada na autoridade dos intérpretes do que nas fontes, do que na interpretação das fontes. E quando o professor Milton esteve aqui, a aula dele foi muito importante, né, para a gente olhar para as fontes, né, e desfazer alguns mitos, né, em relação à Inquisição, inclusive um texto que ele escreveu, né, em conjunto com você, né, sobre esse tema da Inquisição, e mostrando assim como às vezes a arte distorce, né? Veja, não é desconsiderar a bibliografia, em absoluto. Sim. É colocar a bibliografia, nos termos jurídicos, subjúdice, né? Ela está ali suspensa, você confere o que leram. No caso aqui do trabalho, a própria Carta de São Bernardo está disponível, e o Livro das Maravilhas, e um extrato do Livro da Contemplação, e você até pode ver como o historiador teceu a sua narrativa baseado nessa documentação, e poder criar um juízo mais independente e não tão subserviente em relação à bibliografia contemporânea. No Brasil hoje, infelizmente, o que eu mais vejo, né, o rapaz escreve os seus trabalhos, aí lá pelas tantas ele coloca, segundo fulano de tal, aí faz aquela citação, aquele tijolaço, né? Por sua vez, segundo fulano de tal, e repete e coloca outro tijolaço. E o trabalho acaba ficando assim uma grande colcha de retalhos em que a interpretação, o juízo do próprio intérprete fica condicionado ao que os, entre aspas, papas disseram a respeito. Isso é uma forma de ensino péssima, porque já na Idade Média, os estudantes da Sorbonne medieval já tinham aprendido que não importa quem diz, mas o que diz. Então, o primado da razão está inferiorizado hoje no ensino no Brasil, o que é lamentável. Eu defendo o contrário, defendo que a leitura da bibliografia, importante, fundamental, esteja condicionada, evidentemente, ao seu entendimento do texto que é analisado pela bibliografia. Acabei entrando numa questão de fundo metodológico, mas isso é muito Não, mas isso é importantíssimo, professor. Eu tive um orientando, que fez um trabalho de história do direito, e ele recaiu nesse erro de não ir para as fontes primárias, né? Ele disse lá em certa passagem que a igreja não celebrava casamentos de escravos no Brasil. Eu disse, como assim? Vá lá para as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, tem um rito específico para o matrimônio de escravos, né? Como você diz um negócio desse, né? Não foi lá para a fonte primária, né? Reclamei, você tem que trabalhar com fonte primária. Um trabalho de história do direito tem um trabalho com fonte primária, assim, e assim, isso vale para todo mundo, né? Claro. Um trabalho de direito tem que ir lá para a lei, né? Pelo menos. Claro. Examinar um acordo, não se contentar com comentário, né, de segunda mão, de terceira mão, né, a fofoca jurídica, como a gente diz, né, por aí. Fofoca jurídica, sensacional.
Aproveitando esse engate metodológico, eu estou num degrau abaixo aí da maioria. Eu estou no mestrado só. Mas o professor Ricardo falou assim, me corrija, tá? Se eu estiver equivocado. Não se trata de menoscabar as fontes interpretativas, mas também você não deve partir para uma espécie de compêndio, senão fica mais do mesmo. Agora, com a cultura acadêmica reinante, com todo o respeito, evidentemente, né? Até que ponto eu também tenho que tomar cuidado para não colocar uma coisa, digamos, só minha? Pergunta interessante. Tudo na vida acadêmica intelectual se restringe à forma com que você, com que você apresenta o problema. Então, por exemplo, no relacionamento mestrando, orientador ou doutorando orientador, ou mesmo já no TCC, no trabalho de conclusão da graduação, ou mesmo no trabalho de iniciação científica durante a graduação, você precisa mostrar ao que veio e dialogar com o seu orientador de TCC, de mestrado e de doutorado, e apresentar argumentos de modo polido, de modo educado. Eu sempre fiz isso. Claro, pertenço a uma geração também que era menos condizente, digamos assim, com esses princípios de autoridade, embora houvesse, sempre houve. Mas, então, é a maneira com que você apresenta a questão. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Na minha defesa de doutorado, um professor da banca, lamentou que eu não tivesse estendido o assunto para além do século XIII, porque aquele assunto que eu estava tratando no século XIII, ele tinha, entre aspas, explodido no XV, no XIV, XV, e tinha virado um grande tema. Né? E por quê? Ele perguntou, uma pergunta assim difícil, que eu tinha que pensar na hora. Por que não tinha avançado cronologicamente um pouco e chegado até o século XV? Né? Que, aliás, é um século de interesse do questionador. E eu tive que pensar na hora, porque isso não está em livro nenhum, né? É uma escolha. E aí eu tive a resposta. Falei, olha, professor, a minha perspectiva foi a seguinte: no momento que o escritor tirou a pena do papel, parou de escrever, eu parei. Né? Porque eu tinha que parar em algum momento. E achei a melhor forma, para poder entender a cabeça do escritor, parar quando ele parou. Pronto, respondi. E também em várias outras situações que eu tive na vida acadêmica, você precisa saber conversar, né? Você não pode já se auto-penitenciar e se colocar numa condição de inferior, né? Talvez com medo de ser reprovado na matéria, ou com medo de ter uma banca muito dura, né? muito forte na arguição. Você precisa fazer o seu dever de casa, procurar boas edições críticas do material que você escolheu para analisar e fundamentar. Claro, não pode ter erros gramaticais, né? Porque se você, entre aspas, falando o preto no branco, se você radicaliza e resolve peitar, você tem que estar preparado para argumentar, né? Para ter uma boa... Não pode ter um erro de vírgula, um erro de concordância que vão cair em cima. Então, tem que estar bem embasado, bem preparado, fazer o dever de casa e dialogar. Evidentemente que é uma peregrinação mais árdua do que dizer amém. Dizer amém é sempre muito mais fácil. E no Brasil se diz muito mais amém do que o contrário. Mas, olha, que prazer intelectual você tem depois de fazer a peregrinação com lisura, fazendo o dever de casa e defendendo o seu ponto de vista com base na documentação, porque se você se basear no texto, olha, mas
está escrito isso. Aí você vai entrar na discussão léxica, gramatical mesmo. O que ele quis dizer com aquele verbo tal, naquela frase, que é uma discussão filológica. Se você tiver esse perfil, esse ângulo de entendimento no seu estudo, na sua metodologia, vai ser um adversário difícil de ser batido, ou pelo menos vão te encarar com mais respeito, né? Eu me recordo também na banca de mestrado, eu tive um professor marxista, heterodoxo, não ortodoxo, professor Ciro Flammarion Cardoso, já falecido, uma pessoa agradabilíssima, e que disse com todas as palavras que ele não concordava com a minha perspectiva de análise da guerra, mas que o meu trabalho estava muito bem fundamentado. Eu tive verdadeiros orgasmos intelectuais na hora. Meu Deus, ele até me serviu um cafezinho. Quando ele me serviu um cafezinho, eu sorvi o cafezinho como se estivesse com o néctar dos deuses. Então, assim, eu acho, no final das contas, em resumo, que não vale a pena fazer esse caminho de subserviência. Não vale a pena viver essa vida. Vale a pena, de fato, ter aquele prazer intelectual de defender de maneira firme, polida, civilizada, educada, a sua interpretação com base nas fontes e dialogar com a bibliografia e não se sujeitar a ela. Muitas portas foram fechadas para mim. O mundo é grande. O mundo é grande. O mundo é do tamanho da sua cabeça, como me ensinou certa vez um professor. Se você pensar grande, o mundo vai ser grande. Se você pensar pequeno, o mundo vai ser pequeno. Então, eu acho, eu defendo, vou morrer assim, que você tem que ter liberdade de estudo, liberdade de leitura, liberdade interpretativa e de conversar e dialogar no mesmo nível civilizado, como um cidadão da República, como um bom, né? E isso não há preço que pague, não há preço que pague. Eu não me arrependo dos dissabores que tive, porque no final das contas, olha, o travesseiro quentinho é uma maravilha, e estou aqui conversando com vocês, imagine, um trabalho de 2006 até hoje rende. Eu cada vez que... Ontem mesmo eu estava dando uma polida aqui e ali, acrescentei uma nota, que acabou que eu não li nota alguma, já nas outras apresentações eu incluí mais imagens. Então, assim, temos que trilhar os nossos caminhos com prazer, amor e dedicação. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, você vai ser menos um chato no mundo. Você fez com amor e valeu a pena trilhar esse caminho. É o que eu realmente, sinceramente, penso. Esse é um dos conselhos que a gente leva para o resto da vida. Muito obrigado, professor. Professor Ricardo, Bernardo Claraval falava das 3 faculdades da alma, né? A memória, a inteligência e a vontade, né? Então, a sua aula vai ficar marcada na nossa memória. Foi um brinde à nossa inteligência e nos dá a vontade de estudar mais, né, e de aprender mais sobre história, sobre direito e sobre arte, né, o bom, o belo e o justo. Muito obrigado. Então, fica o nosso registro, mais uma vez, né, pela sua generosidade, pelo seu desprendimento, professor Ricardo. Volte mais vezes, a casa é sua. Aqui o senhor tem grandes admiradores e leitores, né, da sua obra. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, espero que vocês tenham sucesso nas suas carreiras, nas suas profissões, no direito, sempre primando aí pelo amor à verdade, e espero que nos encontremos no futuro próximo, aí quando acabar toda essa loucura dessa pandemia mundial, tá bom? Um grande abraço a todos, e, se Deus quiser, voltamos a nos encontrar futuramente.
Tchau, tchau. Tchau, pessoal. professor. Boa semana.